O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus começou a mostrar a seus discípulos que devia ir a Jerusalém e sofrer muito da parte dos anciãos, dos sumos sacerdotes e dos mestres da lei, e que devia ser morto, ressuscitar no terceiro dia. Então Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo, dizendo: Deus não permita tal coisa, Senhor, que isso nunca te aconteça. Jesus, porém, voltou-se para Pedro e disse: Vai para longe, Satanás, tu és para mim uma pedra de tropeço, porque não pensas as coisas de Deus, mas sim as coisas dos homens. Então Jesus disse aos discípulos: Se alguém quer me seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Pois quem quiser salvar a sua vida, vai perdê-la. E quem perder a sua vida por causa de mim, vai encontrá-la. De fato, que adianta ao homem ganhar o mundo inteiro, mas perder a sua vida? O que poderá alguém dar em troca de sua vida? Porque o Filho do Homem virá na glória do seu Pai com os seus anjos, e então retribuirá a cada um de acordo com a sua conduta. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Querido diácono Noraldino, gostaria de saudar o senhor nesse dia de hoje para recordar um dia em que nós subimos esta serra. Eu era seminarista e disse para o senhor: eu estou no seminário para ser padre, para me configurar a pessoa do Cristo. Um dia nós subimos essa serra e eu era um jovem seminarista da filosofia, e o Senhor apostou na minha vocação, e hoje aqui estamos no alto dessa serra, agora eu como padre, servindo como servidor desta casa, e o Senhor também servindo esta mesa da palavra e também a mesa da Eucaristia. Minha gratidão ao Senhor por ter apostado na minha vocação e confiado em mim. Queridos irmãos e irmãs, aqui presentes, sejam muito bem-vindos à Casa da Mãe da Piedade, como também todos vocês que nos acompanham através da TV Horizonte, nas ondas da Rádio América, agora também FM 107.1, e também no nosso canal no YouTube e no Instagram Mãe Piedade. Que Deus muito abençoe a cada um de vocês e que vocês nos ajudem também para que os nossos canais no Instagram e no YouTube possam chegar a muitos lugares. Amados, celebramos hoje o 22º domingo do tempo comum, mas também o primeiro domingo deste mês de setembro, dedicado à Sagrada Escritura. Este mês de setembro é o mês da Bíblia, mês este que começou em nossa amada Arquidiocese de Belo Horizonte. Por isso a nossa missão, enquanto povo da capital mineira, mas também desta Arquidiocese, de a cada dia sermos uma igreja da palavra e cada dia viver o projeto proclamar a palavra que vem de nossa arquidiocese. A palavra proclamada deve ser meditada. E hoje ouvimos o Evangelho segundo São Mateus, onde Jesus começa a anunciar a sua paixão. Jesus começa a anunciar aquilo que iria acontecer com ele. E nós sabemos muito bem o que Jesus foi fazer em Jerusalém. O que realmente aconteceu com ele. Morrer por cada um de nós. Mas nós deparamos novamente com um personagem, São Pedro. Só que hoje, numa tônica diferente.
Vocês que participaram da missa domingo passado, vocês se recordam o que Pedro disse para Jesus? Vocês lembram? Ou o padre precisa dar uma refrescada na mente, que a gente esquece fácil? A gente esquece, né? Olha, Jesus está falando assim, ó, o que eles estão falando de mim por aí? Aí uns falam, um diz que é Elias, outro Jeremias, outro algum dos profetas. Aí Jesus, e vós, quem dizeis que eu sou? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Pedro faz uma profissão de fé muito bonita. E hoje o que é que Jesus fala com Pedro? Para trás de mim, Satanás. Tu és para mim pedra de tropeço. Olha que interessante. Interessante sim, meus irmãos, para perceber a nossa inconstância na fé. Para perceber que Cristo fez uma igreja de pessoas de carne. A gente olha às vezes para o padre, para o bispo, fala, nossa, parece que não peca, parece um anjinho, né? Mas é uma igreja feita de gente. Se Jesus quisesse fazer uma igreja perfeita, ele chamava anjos. Se ele quisesse uma igreja perfeita, ele não criaria as pastorais das paróquias por onde nós estamos. Ele mesmo já fazia tudo, porque ele pode tudo, ele é Deus. Mas ele chamou gente cabeça dura igual Pedro, mas que foi o primeiro papa da igreja. Gente que professou a fé, mas oscilou. Costumo dizer, e acolham isso na vida de vocês, a nossa vida é como um eletrocardiograma. Já fizeram esse exame, né? Altos e baixos. É assim, gente. Não tem como viver sem ter altos e baixos. Porque quando a linha fica reta, não tem mais vida. Não tem como mais voltar atrás. Pedro foi aquele que professou a fé, que Jesus confiou as chaves da igreja, que nem o inferno iria vencer ela. Ligou na terra aquilo que poderia ligar no céu, desligou também. E hoje, para trás de mim, Satanás. Tu és para mim pedra de tropeço. Se nós formos olhar a teologia dentro deste texto, é uma teologia muito bonita. E o português, às vezes, por mais que é uma língua muito rica, fica pobre perto do grego. Pedro, quando diz, Senhor, nós não queremos que aconteça isso com o Senhor, Deus não permita que isso te aconteça, Jesus responde para ele, olha, para trás de mim, não para longe, como está no texto no lecionário, para trás de mim. Porque Pedro queria tomar uma postura de mestre, e quem anda na frente é o mestre. O discípulo não fica na frente do mestre, o discípulo segue o mestre. Por isso que Jesus diz no grego, para trás de mim. Porque o lugar do discípulo é atrás do mestre, não na frente. Como Jesus não disse isso, mas para trazer para a nossa realidade. Olha, coloque-se no seu lugar. Acorda para a vida. Porque eu vim para cumprir a vontade do meu Pai. Eu vim para fazer a vontade dEle, e a vontade dEle é que eu me entregue, para que todos vocês tenham vida em abundância. Por isso que nós ouvimos, na segunda leitura de hoje, algo muito pertinente para a vida do cristão, para que nós possamos renovar todos os dias de nossas vidas a nossa maneira de pensar, de julgar, para que nós possamos distinguir aquilo que é a vontade de Deus e aquilo que é o meu próprio desejo. Nós devemos todos os dias olhar para a nossa vida, queridos irmãos e irmãs, e pedir sempre, Senhor, faça a Tua vontade na minha vida. A Tua vontade é mais importante. Quantas coisas eu pedi a Deus há 10 anos atrás, que se Ele me desse, eu falo, não, toma para o Senhor de volta que eu não quero mais.
Vamos pedir a Deus a graça de sabermos pedir bem, de dar sabedoria para nós, para que assim possamos distinguir aquilo que é a vontade dele em nossa vida. Vamos parar de falar: Deus, manda um sinal. Cuidado, viu? Pode mandar e da forma que você menos espera. Mandar um raio, puf, no meio da sua cabeça. Não vamos pedir a Deus sinais. Ele vai fazer a vontade na nossa vida. Ele faz, gente. Ele sempre faz. Quantas vezes a gente se coloca diante do sacrário, chorando e pedindo um sinal para Deus? Mas vamos rezar assim: olha, faça a sua vontade na minha vida. Coloque-se na função de discípulo, que aponta para o Mestre. Lembra de João Batista? Eis o Cordeiro de Deus. Vamos apontar para o Mestre. Hoje a gente tem muita estrelinha por aí. O Papa é discípulo. O bispo é discípulo. O padre, o diácono, todos nós somos discípulos. E a nossa função não é dizer para o Mestre o que ele tem que fazer, mas deixar que ele faça aquilo que é o melhor para ele e para nós. É isso que Jesus foi fazer em Jerusalém. Já pensou, se Jesus fosse escutar Pedro, que sangue seria derramado na cruz? Mas Pedro depois foi entender que o derramar o sangue na cruz seria para nossa salvação. E Pedro se sentiu tão indigno quando foi morto, que, segundo a tradição, foi crucificado de cabeça para baixo, porque não se sentiu digno de ser crucificado da mesma forma que o Mestre. Pedro entendeu o que era ser discípulo, que nós entendamos também o sentido de ser discípulo, e que assim como nós ouvimos na primeira leitura do profeta Jeremias: seduziste-me, Senhor, eu me deixei seduzir por ti. Por mais que a palavra no português também pode falhar, mas a palavra foi: enganaste-me. E mesmo assim eu me deixei enganar-me por ti, porque eu sei que o Senhor é o meu Mestre, é o meu Salvador. Que Ele seja o nosso Deus, o Deus da nossa vida, aquele que derramou sangue por cada um de nós, porque nós, hoje e sempre, devemos compreender que seremos eternos aprendizes na escola do Mestre Jesus. E só se coloca como discípulo aquele que renuncia à própria vida, os próprios desejos, para não fazer a nossa vontade, mas a vontade do Mestre. Deixemos que o Mestre nos seduza, para que assim nós possamos abrir mão da nossa própria vida, abrir mão daquilo que nós chamamos de mundaneidade, para aproveitar o banquete do Cordeiro no reino dos céus, quando nós nos encontrarmos com Ele. A nossa cruz pode até estar pesada, mas cruz maior pesada Ele carregou. Sofrimento maior Ele teve, para que nós hoje possamos ter vida, e vida junto dEle. E como pessoas nesta igreja peregrina, nós possamos nos alimentar do céu, que vem ao nosso encontro a toda Eucaristia. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.